Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Vamos dar início, então, à nossa reunião de hoje. Primeiro, muito obrigado pela presença de vocês. E o assunto que eu vou tratar é fístulas arteriovenosas durais cranianas. É um assunto que eu gosto muito, é uma patologia muito interessante porque a gente cura os pacientes. Você fazendo um diagnóstico bem feito e tendo um intervencionista de boa qualidade, você vai curar muita gente. Algumas coisas são conceituais, então prestar muita atenção nesse início. Aqui nós temos o esquema do professor Yazar Gil. Isso aqui é um cavernoma, isso aqui é uma MAVE, isso aqui é uma fístula. Tá vendo? Então, na fístula, a artéria passa direto para a veia. A veia é representada gorda aqui, porque ela não está preparada para pressão alta, então o que acontece? Ela dilata. A etiologia é a ativação da angiogênese na dura mater, que pode ser por trauma, infecção e, principalmente, trombose dos seios durais e veias corticais. A fisiopatologia é que essa fístula pode causar, nem sempre causa, hipertensão no sistema venoso, podendo levar a edema cerebral e, eventualmente, hemorragias. E as hemorragias são pela ruptura de aneurismas venosos. Os sintomas são muito variados. Desde sintomas devido ao hiperfluxo, você tem ruídos e sopros, você tem um edema cerebral, levando a cefaleia, confusão mental, demência, paresias. As hemorragias parenquimatosas podem causar paresias, plegias e convulsões. E também uma síndrome meninge, hemorragia subaracnoide, levando a uma síndrome meninge. Então, é importante ver o seguinte, tem consciência do seguinte, a doença é toda na dura mater. Então, ela é nutrida por artérias durais. Então, você vê toda essa aqui é uma injeção de artérias durais, então são todas as artérias meníngeas, pegando supra e infratentorial. E repare que na região dos seios durais, você tem um blush maior, porque a rede capilar aqui é muito grande. Então, por essa razão, vai ser muito comum as fístulas em relação com os seios durais. Então, a primeira coisa é que existem dois tipos bem definidos aqui. Eu não vou preocupar com classificações, com nada disso. Eu vou fazer vocês entenderem como é que a coisa funciona. Aqui, você tem a drenagem para o seio dural. Então, quando o sangue arterializado entra, ele vai para o seio dural aumentar a pressão no seio. Ou então, ele vai direto para uma veia dural. Então, nessa coisa, o seio não tem envolvimento nenhum. A veia que recebe uma quantidade maior de sangue, ela vai drenar para seios normais. Então, foi a primeira parte, vamos ver os casos em que a drenagem se dá para os seios durais. Então, na primeira situação, nós temos aqui um ramo da artéria meningea média, supostamente, drenando para um seio dural. Há uma arterialização, mas como o seio está pérvio, o sangue vai todo embora, não tem problema nenhum. E lembrar também que sempre tem, você nunca tem nutrição só pela meningea. Você pode ter nutrição por outros ramos. Aqui está representada a artéria occipital externa, ramo da carótida externa, que também pode nutrir, jogar sangue arterializado aqui dentro do seio. Ele tem que saber isso. Tem o que a gente vê e o que a gente não está vendo, mas aqui a gente consegue ver. Se a gente injetar a artéria occipital, a gente vai ver. Vamos mostrar os casos. Eu vou me deter um pouco nos aspectos angiográficos, porque é muito importante para o entendimento. Isso aqui é uma arteriografia, uma injeção em artéria vertebral. Isso aqui é a fase arterial. Isso aqui é uma fase arterial final, e que desse lado a gente está vendo um blush, o parenquimograma, e desse lado a gente está vendo uma veia cheia, o seio está cheio. Então, o angiografista, quando vê isso aqui, ele já vê quando ele injeta, ele fala, opa, tem uma fístula aqui. Tem alguma coisa drenando precocemente para dentro do seio. Depois, aquilo some, porque vem a fase capilar, você vê que todo o sangue aqui está dentro do parênquima, e, finalmente,
Na fase venosa, você enche novamente o seio, mostrando que o seio está pérvio. Então, nesse caso, a gente tem uma fístula drenando para o seio transverso, mas o seio está pérvio. Quando a gente injeta a carótida interna, reparem, tem uma artéria aqui, que está muito mais grossa que o habitual, que é uma artéria que a gente conhece, chamada artéria de Bernasconi Casinari. Ela vai pela foice, ela vem por aqui, ó, pelo tentório. E vê que ela está muito grossa, muito além do normal, e está nutrindo isso aqui. Finalmente, quando a gente injeta a artéria occipital esquerda, ramo da carótida externa, repare que tem vários raminhos aqui, ó, são dezenas de fístulas opacificando o seio transverso e o sangue sigmoide. Esses vasos, eles passam por dentro do osso. Os ramos meníngeos, a gente aqui não mostrei a injeção dos ramos meníngeos, ele vem aqui por dentro do osso. Esse aqui não, essa artéria ela é externa. Então está aqui, ó, drenando para o seio que está pérvio. O segundo caso é um paciente que teve uma crise convulsiva e no exame a gente não percebia quase nada, a não ser uns vasinhos meio calibrosos aqui. Sempre que a gente vê vasos calibrosos na periferia, olha aqui também, ó, no plano coronal. Você vê que tem vasos calibrosos aqui. Esse seio aqui está diferente daqui. Está vendo? Ele está meio gordo e tem umas veias calibrosas aqui. Então a gente faz o TOF. O TOF é uma sequência sensacional. A gente não precisa usar contraste nem nada. E o que aparece no TOF é sangue com alta velocidade. Então, reparem, estão as artérias do cérebro normais e tem um monte de artérias aqui com muito sinal. E aqui também você tem uma veia, por exemplo, que já está saindo, uma veia emissária, ela passa pelo osso, vem aqui para fora, e o seio está cheio, o seio está arterializado. Então, se brilhou aqui, é porque está arterializado. E a gente vê também, você tem que virar nos outros planos, a gente vê que a artéria carótida interna e seus ramos não tem participação nenhuma nisso. É tudo ramos meníngeos. Então, nesse caso também, você vê que você não tem nenhuma alteração parenquimatose. E, para concluir, a gente vê que esse seio está normal. Normal não está, mas ele está pérvio. Você vê que esse seio está meio irregular. Foi um seio que sofreu. Tá vendo? Mas a gente não tem aqui nenhuma circulação, refluxo para as veias que seja importante. Então, esses dois casos foram casos em que o seio estava livre, então o sangue desaguava. Vamos botar a dificuldade aqui, vamos dizer que haja uma dificuldade do sangue drenar para cá. Então, vai aumentar a pressão aqui dentro, então reflui para o seio para cá, então o sangue vai escapar pelo outro lado e começa a haver também escape para as veias. Então, dependendo do grau de estenose, você vai ter só um pouco de refluxo para o seio, você pode ter refluxo para a veia. Então, nós temos aqui a artéria meningeia média, os seus ramos jogando sangue arterial para dentro do seio, aumentando a pressão aqui e nessas vias de drenagem. Então, quando a gente tem o seio obstruído e a gente apresenta refluxo para veias corticais, tem uma hipertensão no sistema venoso que pode levar a edema cerebral. Também pode não levar se for pequeno. E quando o fluxo é muito grande, começam a aparecer aneurismas venosos que podem romper e dar hemorragias. E lembrando sempre isso, lembrando sempre que você tem a possibilidade de ter veias aqui por fora, vindo aqui pelo sistema cerebral carótido externo. Vamos piorar a situação mais ainda? Você pode ter uma obstrução, você pode ter um segmento de seio que fica sequestrado aqui. Então, todo o sangue que entra, ele não consegue mais sair pelo seio, então vai ter uma carga maior de pressão, de fluxo por aqui, e vai sair pelo seio lá do outro lado. Então, esse caso aqui, paciente com zumbido no ouvido esquerdo e cefaleia pulsátil. Aqui está uma imagem típica que a gente suspeita na ressonância. Repare, vasos calibrosos na periferia do cérebro. É só o que nós temos. Nas outras sequências não havia edema, não havia nada. E no TOF, nós vimos vasos arterializados na face interna do crânio. Quando a gente faz o TOF, nós vemos que a cerebral média está lá toda certinha, e o que vem aqui é uma artéria meningeia média muito calibrosa, que vai nutrir esse seio aqui que está doente.
Reparem que o seio aqui, na reconstrução, ele está doente. Aqui uma parte do seio ela está pérfida, o sangue volta para lá, mas aqui, ó, isso aqui já é refluxo para a veia. Então, esse sinal que, nesse caso, você já tem uma hipertensão venosa. Então, lembrar isso. Tudo que você está vendo aqui brilhar, seja lá artéria ou veia, é sangue arterializado. Então, sangue com fluxo rápido da artéria, sangue por fluxo rápido da veia. Isso aqui é um caso muito interessante, que inclusive nas classificações, eles não têm classificação para esse caso, por isso que eu não uso classificação. Há 30 dias, episódio de disartria e escotoma cintilante. Exame sem contraste. O doutor Pedroni sempre falava uma coisa que nós aprendemos uma vez numa cirurgia, que o sujeito tentou fazer uma manobra passando 2 cadastros ao mesmo tempo, em vez de passar um de cada vez. Embaraçou tudo ali. Então o cirurgião, que era o doutor Valdir Jasbic, falou o seguinte, olha, falou para o assistente, esse é um macete que não dá certo há muito tempo. E é o que nós temos aqui. Esse macete de não injetar contraste pode te levar a encrenca braba. Olha só o que aconteceu. Exame sem contraste, normal. Exame com contraste. Vasos calibrosos e um aneurisma aqui. Um aneurisma aqui. Na arteriografia, o que nós temos? Isso aqui é uma injeção da carótida externa, artéria maxilar interna, dando origem aos ramos meníneos. Repara que tem 2 ramos meníneos grandes nutrindo. Para esse segmento aqui, ó, isso aqui, então, é aquele segmento de seio que está trapped, está excluído aí. Repara que então, tem essas 2 artérias. Tem uma outra artériazinha aqui, que é a artéria faringéia ascendente, também está mandando sangue para lá. E a artéria occipital, ramo da carótida externa, manda ramos transósseos que também drenam para cá. Como não tem para onde ir, ele reflui para as veias, estão vendo aqui, e tem 2 aneurismos. Esse sangue, então, vai ganhar o seio longitudinal superior e passar para o outro lado. Então, aqui nós temos a representação desse esquema. Então, esse segmento de seio aqui no esquema está bloqueado e nós temos isso aqui. Aqui, para vocês terem uma noção, isso aqui é o Dr. Jaime que me cedeu, foi ele que fez essa belíssima reconstrução. A carótida externa desse lado, olha a artéria occipital, como é que ela está calibrosa, ela entra por dentro do osso e vai nutrir o seio aqui doente. E aqui, pela face interna, nós estamos vendo artérias meninges calibrosas drenando para o seio. Então, está aqui, ó, comparando um lado com o outro, vocês veem que esse ramo está muito mais calibroso. Então, isso aqui, ó, é sangue, são ramos transósseos, então são dezenas, centenas de fístulas drenando para esse segmento de seio que está sequestrado e dali sai para o sistema superficial. Aqui o lado normal e o lado patológico com as artérias nutridoras, visto aqui por dentro. Dando seguimento à arteriografia, que ele mostrou a primeira fase, repare que nas fases seguintes, olha o que acontece. Nessa fase aqui, uma fase um pouco mais tardia, nós temos as veias já enchendo aqui o seio longitudinal superior, veias vindo aqui para o seio. E, para entender melhor, de frente, repare, aquele segmento sequestrado está aqui, o sangue sobe por aqui e vai drenar para o seio do lado de lá, porque esse seio aqui está totalmente excluído. Então, esse seio aqui, ele não serve para nada, só serve para dar doença. Está completamente excluído. Isso aqui, se você olhar assim, fala, pô, isso aqui é um glioblastoma multiforme. Né? Mas está esquisito aqui porque no contraste não captou nada. E a história do paciente era confusão mental e torpor com evolução rápida em poucos meses. Aí nós conseguimos um exame de 3 meses atrás, olha aqui. Então, meu amigo, por mais virulento que seja o tumor, virulento não é o termo bom, por mais maligno que seja o tumor, ele não vai conseguir crescer tão rápido assim. Então, isso aqui, gente, só pode ser edema. Fizemos um estudo vascular. É um exame muito antigo, é um dos primeiros casos que eu fiz. Reparem que aqui é aquele segmento de seio sequestrado. E isso tudo aqui é refluxo para as veias. E essas veias aqui estão correndo dentro do Vale Silviano. Você repara que a veia está bem no meio aqui dessa área
dessa área de edema. Então, é outro caso em que o seio estava sequestrado. Aqui é um paciente de 77 anos, uma febre de sexo feminino, cefaleia e zumbido do ouvido direito. Reparem que aqui o que chama atenção é que a gente tem alguma coisa estranha aqui, que a gente não sabe exatamente o que é, mas você vê muitos vasos calibrosos aqui. Muitos vasos calibrosos, principalmente desse lado. Então, quando a gente vê vaso calibroso em torno do cérebro, do cerebelo, a gente tem que pensar numa fístula. E nesse caso, a gente já estava numa fase assim mais moderninha, e a gente já dispunha de equipamento melhor, porque os outros casos, a maioria dos casos, eram só os casos mais antigos, só com arteriografia. Aqui é uma Anjo 4D, que a gente consegue uma fase arterial bem precoce. Aqui é uma fase arterial, repare que já está enchendo o seio ali, então enchimento precoce do seio, e aqui, mais tardia, com bom enchimento do seio. Então, você vê que com a Anjo 4D você tem uma noção muito boa. Um outro paciente com história de alteração do comportamento, e há 3 semanas. Na internação, ele estava com sonolência. Esse é o caso aqui, acho que foi um dos casos que o doutor Guilherme tratou. Reparem que o aspecto é muito parecido com outro caso, está vendo? Veias calibrosas. Reparem que aqui, ó, elas estão no espaço subaracnoide, estão dentro do vale silviano. Então, quando você vê esse padrão de vasos calibrosos em torno, você vê que não tem nada dentro do parênquima. Então, você vai para a arteriografia. Injetada a carótida interna, a gente vê um vaso anormal aqui calibroso. Olha só, aquele mesmo vaso que a gente viu naquele primeiro caso. É uma artéria que vem daqui, ela vem pelo tentório e vai direto para o seio. Então, eu falei que toda a doença está na dura. E é importante saber que a carótida interna tem ramos durais. Então, isso aqui é um ramo dural da carótida interna, que vem nutrir, desaguar aqui no seio transverso. Tá vendo? E aqui, numa fase mais tardia, a gente vê veias calibrosas. A gente vê veias calibrosas dando congestão venosa. Nesse mesmo caso, por que ali encheu um pouquinho? Encheu um pouquinho porque a gente tem que ver o negócio que a gente chama de competição. Tem uma porção de gente drenando para cá. Esse aqui é o que drena menos. Então, ele vai misturar com sangue que a gente não injetou, não estava pacificado por contraste. Mas aqui, quando a gente injeta a artéria vertebral, repare que tem um ramo muito calibroso, que não é a paica, ele está nascendo muito, a paica nasce de cima, ele está nascendo muito aqui de baixo. Então, é um ramo meníngeo da artéria vertebral, que vem aqui por dentro da calota e enche aqui a fístula. Nesse mesmo caso, quando a gente injeta essa artéria aqui, a artéria occipital, o ramo da carótida externa, a gente vê também nutrição. Então, esse conceito é importante. Numa fístula dural, para o seio, e mesmo para as veias, não adianta você fechar um vaso, porque vai vir por outro. Então, a maior burrice que se faz numa fístula é fechar um vaso. Você perde, inclusive, a capacidade de tratar por via arterial. Reparem que aqui a injeção da artéria occipital, aqui ela vista de frente. Isso aqui é a comparação pré e pós-tratamento. Reparem que aqui o número de vasos é muito menor, ainda tem alguns vasos calibrosos, porque não tem mais chuntagem, mas a veia ainda está grossa, então ela aparece como veia. Então, agora, nós vamos ver o segundo grupo. A drenagem, ela se dá direto para as veias corticais. Então, os seios durais estão pérmeos. Então, se você conseguir chegar no seio, ele vai drenar bem. O problema é que quando a drenagem é para a veia, a carga pressórica é muito maior. Então, você aqui, ele não foi muito generoso aqui na coisa, podia exagerar um pouquinho, botar uns aneurismas. Ele botou só umas veias bem calibrosas. Então é o seguinte, numa fase inicial, você tem o fluxo para a veia e ela vai drenar para o seio, isso aqui vai sair por lá, sem grande problema. Aqui a coisa já fica mais complicada, porque a pressão é muito grande. Então a veia que não está preparada para um regime de hipertensão, ela começa a dilatar e fazer aneurisma. Aqui é a mesma coisa daquela arteriografia que eu mostrei. Olha essa arteriografia, isso aqui é um achado de exame.
É uma arteriografia da visão lateral, uma injeção na artéria carótida comum. Repare que eu estou enchendo carótida interna e ramos de carótida externa. Reparem aqui que vocês estão vendo já na fase arterial, uns raminhos aqui, ó, estranhos. E na fase arterial já começa a encher uma coisa. Encheu essa veia. Então, tem uma chutagem arteriovenosa. Essa veia está enchendo precocemente. As arterinhas nutridoras, a gente está vendo por aqui, tem pela faringeia ascendente, também parece que tem, ramos occipitais. E aqui, numa fase tardia, olha só a veiona que vem aqui, corresponde à veia de Labé. Tá vendo? Então, alguma patologia aqui nessa região fez com que houvesse a fístula. Esse caso é apenas um achado, o paciente não tem sintoma, só estou mostrando realmente como um achado. Esse aqui é um paciente de 39 anos com uma cefaleia há 5 anos. No exame, um exame bem antigo, esse aqui é um dos primeiros exames que eu fiz, reparem que tem vasos muito calibrosos aqui. Vasos muito calibrosos. E no TOF, aquilo que a gente fala, o TOF é fluxo rápido. Então, isso aqui tudo está com fluxo rápido. São veias com fluxo muito rápido. Então, está de acordo com isso aqui. Então, isso aqui são estruturas vasculares que estão com fluxo arterializado. A gente fez a arteriografia, uma arteriografia meio primitiva da época. Repara que aqui tem um ramo de carótida externa, o ramo meníngeo, nutrindo essa veia. E aqui, numa fase mais tardia, com subtração, repara que a nutrição veio aqui e drena para cá e para cá. Então, a drenagem foi para uma veia e dessa veia foi drenado para os 2 seios. Então, aqui, como os seios são pérmeos, não tem grandes problemas. O grande problema é que a pressão aqui é muito grande. E vocês reparem que as veias já estão muito calibrosas, quase que aneurismáticas. Então, vamos ver cada vez mais casos em que a pressão é maior e começam a aparecer os aneurismas. Paciente com confusão mental e paresia direita, a gente vê que aqui tem está vendo? Então, aumento de volume. Aqui tem uma estrutura bem redonda, e repara que tem um troço meio circular, parece aquelas cascas de cebola, que a gente vê em aneurisma, deve ser um aneurisma, um sinal muito alto do T1, deve ter trombo aqui dentro. E aqui, dentro desse seio, esse fluxo veno devia estar obliterado. E isso que você está vendo com o sinal aqui, na verdade, é uma veia calibrosa. E aqui, no T2, fica mais fácil. Você tem um aneurisma calibroso e aqui você tem edema. Repare que, olha só, o edema digitiforme, o córtex preservado, isso aqui não é infarto, isso aqui não é tumor, isso aqui é edema. E no exame com contraste, aparece aqui uma captação na parede do aneurisma. A arteriografia está muito interessante. Mais uma coisa, faço mais uma vez para vocês, o negócio da competição. Vocês reparem que isso aqui é uma coisa comum aos 2 casos. Aqui a gente injetou a carótida interna esquerda, aqui a carótida externa esquerda. A carótida interna, ela nutre muito mais isso aqui, tem muito mais sangue contrastado, por isso você tem uma opacificação grande. Da carótida externa, apenas os raminhos da artéria maxilar interna que vão para lá. Então, quando ele chega aqui, ele dilui no sangue que está vindo por aqui não opacificado. Isso a gente, no jargão geográfico, a gente chama de competição. Os 2 estão competindo. E aí que digo também, não adianta você ligar a artéria aqui, porque vai começar a nutrir por aqui. Então, você tem que tratar isso de outra maneira. Aqui está muito interessante a comparação, para vocês verem que eu falei que isso aqui é uma veia, e realmente está aqui. É uma veia muito calibrosa, está dentro do Vale Silviano, e o edema aqui em torno. Esse caso foi operado pelo Dr. Jorge Marcondes. Ele colocou um clipe aqui na veia de drenagem. Então, o gol aí, gente, não adianta ficar querendo ligar a artéria, é ligar a veia de drenagem. Igual a gente chama do pé da veia, a porção inicial da veia. Liga o pé da veia. Olha o que aconteceu, sumiu tudo. Só tem uma ausência de sinal aqui, o edema desapareceu completamente. O caso é uma resolução muito boa.
Esse outro caso também é um casinho que a documentação é bem simplória. Esse paciente chegou assim, em emergência, uma inundação ventricular e uma bolota aqui. Esse exame já é com contraste. Isso aqui está captando, a gente não sabe o que está captando, o que é sangue. Nós conseguimos um exame antigo, com captação de contraste, já tinha isso aqui. Ó. Isso aqui já era uma suspeita de um aneurisma nessa região. E o que aconteceu agora é que esse aneurisma rompeu e fez uma inundação ventricular. Então, como eu disse, você vê uma coisa aí, você tem que estudar as artérias durais. Aqui, uma injeção na maxilar interna, tem uns ramos que vêm aqui e vão para a tenda do cerebelo. Repara que tem esse ramo que vem para esse ponto, esse outro ramo que vem pela tenda do cerebelo também para esse ponto, e drenam aqui a veia. E aqui tem um aneurisma logo depois do início da veia. Então, não adianta você querer fechar essa veia. O ideal é você fechar o pé da veia. Antigamente, a gente tentava, às vezes, fazer isso aqui, tentar entrar para pegar a veia por via retrógrada. Mas agora, com os agentes simbolizantes que tem, ele já consegue, às vezes, pela veia, bloquear o pé da veia. E aqui no lateral, tá vendo? Então, isso aqui foi injeção na maxilar interna. Encheu ramos tentoriais. Olha a coisa aqui. Outra vez a competição aqui. Quando injetou a vertebral, encheu a mesma veia. Está vendo aqui? Isso aqui não é a paica está aqui. Ó. Isso aqui é um ramo meníngeo que vem por aqui, vem pelo tentório e vai encher aquela veia lá. Então, esse caso também foi operado pelo Dr. Jorge Marcondes e está aqui a veia que ele acho que isso corresponde a essa região aqui. Então, ele fez o quê? Ele ligou o pé da veia. Não precisa nem mexer no aneurisma, o aneurisma vai murchar. Entendeu? Não mexe no aneurisma. Às vezes, murchou só, fechou o pé da veia, o aneurisma murcha. Outro caso aqui é um paciente com episódio de perda de equilíbrio e teve uma história de TCE há muitos anos. Então, aqui na ressonância, é um monte de vasos calibrosos na periferia do cérebro, tá vendo? Vasos que captam o contraste um pouco. E quando a gente faz o estudo, injetando a carótida externa direita, tem ramos meníngeos que vão nutrir aqui a fístula, dando aneurismas. Isso aqui é uma fase mais tardia, isso aqui é uma fase mais tardia ainda. Tá vendo? Então, enchendo os seios e aqui uma congestão venosa. Quando injeta o outro lado, mesma coisa. Então, tem enchimento pelos dois lados. Enchimento pelos dois lados. Então, você vê que tem que atuar em cima da veia, porque você vai ter que atuar em vários pedículos. Aqui, nesse caso, se conseguiu um acesso aqui e foi colocado, conseguiram chegar nesses aneurismas, colocaram um êmbolo aí, e aqui está o exame de controle. Esse caso aqui é um caso inacreditável, daqueles que a gente vê um na vida. Esse paciente há 4 meses, dificuldade de ambular e de comunicação, internado por afasia, hemiplegia e dislalia. No exame sem contraste, hipodensidade na ponte, exame com contraste, uma captação aqui no meio. Captação de limite bem definido com um negócio vindo para cá. Olha aqui, tá vendo? Então, isso aí foi pensado no aneurisma. Olha as injeções. Injetou a vertebral, ele enche por uns raminhos que a gente não consegue nem ver direito quais são. E aqui. Injetou a carótida interna, ramos tentoriais, nutrindo para cá. Injetou a carótida externa, ramos meníngeos, vindo para cá. A solução era chegar na veia, no pé da veia, que é isso aqui. Ó. Então, conseguiram uma mágica. O catéter veio pela veia, deram uma cambalhota aqui, acho que o Papai do Céu ajudou aqui, e a gente conseguiu botar o catéter aqui, e o paciente foi tratado e saiu muito bem. Agora,
a última situação que a gente tem, que é uma coisa muito interessante, são poucos os casos que eu tenho, drenagem para veias medulares. O que acontece? A artéria, seja lá qual for, ela drena, não tem nada com seio aqui, ela drena direto para uma artéria, para uma veia, que vai drenar para o plexo perimedular. Ela está representada em vermelho aqui, a veia, porque ela está arterializada. Então, não tem nada para dentro do cérebro, tudo para a medula. Esse caso aqui é um caso sensacional, uma paciente com uma tetraparesia acentuada, com comprometimento do drive respiratório. Essa paciente veio para o Dr. Paulo Niemeyer para dar uma opinião. O diagnóstico era de um glioma. Nós vimos o caso com ele, desconfiamos e repare que aqui você tem uma área de edema no bulbo e vasos muito calibrosos aqui em torno do. Reparem que aqui também, ó, você vê também aqui, nessa sequência aqui com contraste, você vê também esses vasos calibrosos. O bulbo está edemaciado, está vendo? Olha lá, o bulbo edemaciado. Fizemos uma injeção no vaso do pescoço que a gente já vê que existem vasos calibrosos aqui. São vasos muito calibrosos vindo para a medula. Então, são veias arterializadas. Feita a arteriografia, na carótida interna, a gente vê já numa fase inicial o enchimento dessa estrutura venosa aqui, ó, drenando aqui para baixo. Na fase arterial da externa não dá para ver, mas aqui eu botei a fase inicial da interna com a fase mais tardia da externa. Repara que encheu a mesma veia. Olha lá. Está vendo? Encheu a mesma veia. Esse paciente, a dificuldade para tratar por via endovascular seria muito grande. O Dr. Paulo Niemeyer operou e disse que isso aqui correspondia à veia petrosa, botou um clipe aqui e a paciente recuperou. A paciente saiu, o edema diminuiu e a paciente recuperou. Portanto, finalizando, quando é que a gente vai suspeitar? A gente vai suspeitar quando a gente vê vasos dilatados em torno do cérebro e fissuras cerebrais, principalmente associados a edema. Aneurismos e locais atípicos. Hemorragia subaracnoide fora da região do polígono. Edema que pode até simular glioma. E os sintomas podem ir desde ruídos no ouvido, paresias, parestesias, demência, etc. Muito obrigado, gente. Se quiserem fazer perguntas. Alô? Oi, Bebeto. Estão me ouvindo? Sim. Então, estou aberto para perguntas. Eu não tenho nenhuma pergunta, mas queria agradecer, foi fantástico. Realmente é um assunto que a gente domina muito pouco. Eu gosto de falar desse assunto porque eu fiz arteriografia há muito tempo. E quem não faz arteriografia, é difícil entender certas coisas. E a formação do neuroradiologista no Brasil ficou meio desvirtuada, então pouca gente passa por arteriografia. É uma coisa que a gente tem que voltar a fazer e para fazer os tratamentos agora não é mais arteriografia, agora é a parte de tratamento. Uma coisa importante é o seguinte, você vai no congresso de radiologia, você vê uma pauta enorme, às vezes você não vê uma aula sobre fístula dural. Você vai no congresso de endovascular, de tratamento endovascular, fístula dural é uma das coisas que mais tem. Então, é uma patologia muito importante. doutor Luiz Alberto, Sim. no relatório, o senhor acha que dá para a gente chegar pelo menos perto de dizer se tem refluxo ou não tem refluxo, se é importante escrever ou não é? Como é que você prepara o autorrelatório? Por favor, alguém está com o microfone aberto aí. Ô, Gabriela, é o seguinte, no momento que você desconfiou, não tem muita importância, você tem que ir para a arteriografia direto, entendeu? Uma coisa que é importante é o edema. Então, quando você tem edema, é sinal que o paciente, um dos casos que eu mostrei aqui, a doença se manifestou por demência, o edema causando demência. Eu acho o seguinte, esse negócio de classificação, eu não ligo muito para classificação, não. A gente tem que entender como é que a coisa funciona.
Então, se você achou que é fístula dural, ou você faz logo um TOF, pelo TOF você vai ter noção. Se você vê o seio cheio e vê refluído para vez, você já sabe que tem refluxo. E aí vale a pena escrever, né? Vale, claro. Vale a pena escrever. Um fator de pior prognóstico, certo? Não, trata tudo. Hoje em dia eles tratam isso, que é uma beleza. O problema maior, às vezes, são as fístulas, que o seio está pérvido. O seio ouve um barulho danado, porque você não pode sacrificar o seio, entendeu? Então, o tratamento às vezes fica mais complicado. Mas nesse tratamento, por exemplo, em que você tem um segmento de seio completamente sequestrado, o sujeito pode entrar com o cateter ali, entupir aquele negócio todo ali, que você não serve mais para nada, e resolve o problema. Hoje, o que está mudando muito, isso o Guilherme vai falar para a gente terça-feira, é que com esse ônix e tal, você consegue coisas com via arterial que você não conseguia antigamente. Antigamente, a gente usava muita via venosa. Então, o seio, um trapping de seio, te metia o cateter lá dentro, ou eventualmente, até se não conseguisse, fazia uma cirurgia, expunha o seio, e te botava o cateter e entupia o seio com mola, com o que tivesse lá, e para tratar. Então, excluir o seio. O que eu falei de pior prognóstico é que tem mais risco de sangramento. Quando tem refluxo. As fístulas, eu mostrei um caso aqui de fístula para o seio com aneurisma. Isso não está nem na classificação dessas doenças. É muito raro você ter aneurismas quando a fístula é para o seio. Você tem mais aneurisma quando a fístula é para a veia, porque ali a pressão fica muito alta ali. Aí você vai ter os aneurismas que podem romper. Entendeu? Então, você tendo o aneurisma, o risco de sangramento é inerente. Você vai ter sempre a possibilidade de sangramento. Professor, tem uma pergunta. Em relação, o senhor falou que para tratar você tem que ligar o pé da veia, certo? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa coisa, porque quando a gente chega para pensar em fechar a veia de drenagem, teoricamente pensaria que poderia ser em qualquer ponto de oclusão. Mas tem alguma explicação para ter que fechar o pé da veia? Deixa eu ver se eu... Porque é o seguinte, você, como eu mostrei, você tem vaso vindo pela vertebral, tem vaso vindo pela ramo tentorial. Se você fechar as artérias, não vai adiantar nada. Você fechar a veia. Se você fechar uma veia que tem um aneurisma, fechar ali após o aneurisma, ele pode romper. Então, você procura fechar logo no início da veia. Isso que chama de pé da veia. Igual na parte, quando você faz o exame também na coluna, você vê a veia saindo da dura mater, a veia calibrosa, é ali que o cirurgião entra e fecha, que a gente chama de pé da veia, onde a veia anormal começa. É uma gíria do jargão dos cirurgiões endovasculares. Legal, professor. Obrigado. Bom, pessoal, então obrigado. E eu espero que tenham apreciado a aula. E voltem sempre. Semana que vem, essa semana ainda vamos ter alguma coisa para vocês. Um grande abraço. Obrigada, Bebeto. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, Muito gente. bom. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado Boa a vocês. noite. Obrigada. Abraço, valeu. Obrigado, gente. Tem gente falando aí. Perdi um. Roberto. Perdi um pedaço que a Roberta ligou pedindo ajuda numa ressonância de crânio. Eu falei que a gente estava na aula e que. Falou que foram umas 20 pessoas lá hoje falar com ela, está lá até agora, coitada. É um caso estranho. Quanto tempo levou, hein? Deixa eu ver aqui. Hã? Acaba aí, porque eu quero tentar com um problema um mês, então.